Olá, turma do 8º ano 2 da Escola de Educação Básica Municipal, professora Elvira Sardá da Silva. Aqui quem vos fala é o professor Tiago, da disciplina de História. E hoje nós estaremos dando sequência nos nossos estudos. Será o capítulo 3 do LDI, das páginas 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, somente uma parte desse capítulo. E o título desse capítulo é Revolução Industrial. Uma dica importante: tenha um papel, uma caneta, o próprio LDI, um lápis em mãos, para que assim que você escutar a explicação, anote. Isso facilita, ajuda você a estar estudando o assunto. Vamos pela parte básica, né? O que é? Qual a definição? Qual é o conceito de revolução industrial? É o conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais caracterizada pela substituição da energia física pela mecânica, da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica iniciada na Inglaterra no século XVIII. Professor, está muito bonito, mas eu não entendi nada. A palavra revolução sempre está associada à transformação, à mudança. Então, revolução, mudança, uma transformação aonde? Na sociedade, causada pela indústria. Fica mais fácil. Então, quando ouvir, quando ler, quando pesquisar e o assunto for revolução industrial, revolução, sinônimo de mudança, de transformação. Então, foram mudanças, transformações que a indústria fez na sociedade. Então, fica mais fácil de estar entendendo. Vamos continuar. A Revolução Industrial iniciou-se na Inglaterra em meados do século XVIII, implicou a mudança de uma economia de base agrícola e artesanal para uma economia de base industrial e mecanizada, expandiu-se a outros lugares ao longo do século XIX. Bem simples, é necessário você localizar, situar onde aconteceu esse processo da Revolução Industrial. Revolução Industrial é um processo, é um conjunto de transformações que a indústria, que a máquina fez na sociedade. Não é um acontecimento fixo como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial ou o início de uma disputa, aí tem um dia fixo, tem uma data. A Revolução Industrial não teve um dia específico, não teve uma hora. Um exemplo, quando houve o lançamento da bomba em Hiroshima e Nagasaki, houve uma data, tem um dia específico, uma hora específica. A Revolução não. A Revolução não tem um dia. O conjunto, as várias transformações que foram ocorrendo, as várias invenções mecânicas que foram ocorrendo, esse conjunto de mudanças, de transformações, é dado o nome de Revolução Industrial. Então, grave bem, revolução não é um acontecimento, são vários acontecimentos relacionados à indústria, são processos. O local é Inglaterra. E nessa parte que está falando que antes a Inglaterra praticamente vivia da agricultura e do artesanato, e agora vai ter a indústria. A indústria vai ser a grande responsável pela economia da Inglaterra. Expandiu-se a outros lugares ao longo do século. A Inglaterra vai expandir, através dela ela vai espalhar a indústria, vai ser a grande
responsável, né, por levar a essa ideia de indústria, a ideia mecânica, a substituição do trabalho. E gravar bem, como a gente já estudou, a Inglaterra houve uma revolução, a Inglaterra teve a Revolução Gloriosa, o parlamento na frente da Inglaterra facilitou muito esse acontecimento. Pioneirismo inglês. Por que que a Inglaterra foi a pioneira, largou na frente na Revolução Industrial? Por que que aconteceu lá? Primeiro, Revolução Inglesa, burguesia no poder. Nós estudamos que o parlamento vai tomar a dianteira, o parlamento vai ficar na frente do poder na Inglaterra, vai estar coordenando, ficando responsável pelas leis. E quem faz parte do parlamento? Os puritanos, os protestantes que estão ligados a ideia de dinheiro, que não é pecado. O dinheiro é uma bênção de Deus, a riqueza é vista como algo positivo. Então, a Inglaterra vai estar pensando de uma maneira diferente, devido à Revolução Inglesa. Cercamentos. Através da política do cercamento, as pessoas... O que foi isso? Foi o momento que ocorreu a expulsão dessas pessoas no campo, que plantavam. Elas foram expulsas para a Inglaterra estar criando ovelhas, porque as ovelhas davam, né? As ovelhas davam para a Inglaterra a mão de, o produto, a matéria-prima básica, que é a lã, a produção de tecido. Então as pessoas vão ser expulsas do campo, da agricultura, e as maiores porções de terras vai ser ocupada por ovelhas para a extração da lã, para fazer tecido. Então as pessoas vão ficar desempregadas e vai surgir muitas pessoas para trabalhar na indústria. Se tem muitas pessoas, é uma lógica que a mão de obra será barata. Vai ter muita gente procurando emprego. Essa parte é fácil de entender, porque fala um pouquinho sobre as atividades relacionadas ao trabalho. Ó. Evolução, transformação. Aqui está falando da técnica. Técnica de trabalho. A primeira é o artesanato. O artesanato é uma forma de trabalho caracterizada geralmente pelo trabalho individual. Não é utilizado máquinas. É feito com ferramentas manuais. Ainda hoje existem pessoas que fazem, né? Às vezes uma roupa, um tecido, um tapete, um objeto, até índios a gente vê, né? O artesão, o artesanato é aquele que faz com as próprias mãos, com o uso de algumas ferramentas, algum produto. A gente fala que é artesanal, artesanato está ligado a isso. Não faz uso, naquela época não fazia uso de máquina. Então o trabalho primeiro é artesanal. O artesanato ele produzia com as próprias mãos um sapato, uma roupa. Olha a demora. Produzir um sapato, precisava pegar o couro do animal, precisava medir, precisava secar, precisava recortar, precisava pregar. Olha a demora. Então, a primeira forma de trabalho, essa técnica é chamada de artesanato. A pessoa faz o trabalho com as mãos e com algumas ferramentas manuais. Depois, passou para a manufatura. Mão. Fatura, trabalho com as mãos. Porém, agora eram várias pessoas trabalhando. Uma pessoa fazia uma determinada tarefa, outra fazia outra tarefa, e assim eles dividiam o trabalho em 4, 5 partes. É o mesmo que, quando pensar um pouco em manufatura,
Uma pessoa fazia o trabalho da lã, enrolava a lã. A outra pessoa pegava essa lã e fazia a costura. A outra fazia o recorte. Ou se for colocar uma tarefa fácil de entender isso, a pessoa que recolhe o copo, uma pessoa que lava e outra pessoa que enxuga. Então cada um tem a sua tarefa. É feito um produto, é feito algo, mas cada um faz uma tarefa específica. E por último, a produção industrial, que vai ser a utilização de máquinas, né? Trabalho mecânico, e vai ter a divisão de trabalho também. Vai ter uma pessoa só responsável por uma máquina, outra pessoa por outra tarefa, e assim a indústria vai estar substituindo as pessoas em diversas tarefas. Mas é interessante, é muito simples de entender. Artesanato, trabalho manual, geralmente, utilização de poucas ferramentas. Geralmente a pessoa faz algo com as mãos, né? Manufatura é o momento que essas pessoas estão trabalhando, mas cada uma faz uma tarefa. E produção industrial é a utilização da máquina, parte mecânica. Então, na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, lá pelos anos 1750, aparecimento das primeiras máquinas, tear mecânico, máquina de fiar, transformação das oficinas em indústrias, máquina a vapor, aumento da produtividade. Olha só, as primeiras máquinas vão estar relacionadas à produção de tecido, tear, máquina de fiar. Elas vão estar relacionadas a tecido, a fazer roupas. Dava muito lucro e era um trabalho muito lento. E depois vai vir as máquinas a vapor, os motores movidos a vapor, a carvão. E futuramente serão utilizados em locomotivas, utilizados em navios. E para finalizar, é preciso que você entenda, de parte bem simples, o que é, como aconteceu e a importância disso. Então, essa substituição, essa movimentação, essas transformações que a indústria fez na sociedade é chamado de Revolução Industrial. Aconteceu na Inglaterra e as primeiras máquinas estarão associadas à parte têxtil, que é de tecido. E pelo fato da Inglaterra ter acontecido a Revolução Gloriosa, o parlamento vai praticamente ser o grande responsável pelas leis que vão ajudar a Inglaterra a se tornar um país industrializado. Uma boa aula. Se tiver dúvida, mande mensagem, não deixe de comunicar, estaremos aguardando por vocês.